Parlamento brasileiro, essa imagem aqui é um dos principais cartões postais do Brasil, né? Encarna o nosso parlamento. Aqui a gente tem a Câmara, aqui a gente tem o Senado. Uma casa como revisora da outra e o famoso edifício do H, né? Para quem não conhece, aqui atrás está o Palácio do Planalto e aqui do ladinho da bandeira, para lá para frente, está o Poder Judiciário, encarnado nesse caso ali pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e ali a Praça dos Três Poderes. Bom, aqui umas informações importantes, tá? Para vocês terem só em mente. Claro que a gente não precisa decorar essas coisas. Aqui são exemplos de constituições antigas, tá? Essas fotinhas que eu gosto de colocar. Câmara e Senado foram criados pela Constituição de 1824, mas naquela época a gente tinha um poder moderador que era exercido pelo imperador e podia interferir nessas coisas, né? Ele podia dissolver a Câmara e escolhia entre 3 eleitos para o Senado quem iria assumir. Então o mandato era vitalício, diferente de como é feito hoje, que é por eleições, né? A cada 8 anos para o Senado, a cada 4 anos para a Câmara. E o voto foi indireto, gente, até 1881, quando a gente teve a Lei Saraiva. A Constituição de 1891, que foi após a proclamação da nossa República, é que definiu as bases institucionais do Brasil nos moldes como a gente vê hoje. E como é que é? Presidencialismo, né? Nós temos um presidente. O nosso presidencialismo é considerado um tipo de presidencialismo forte. Algumas pessoas chamam de presidencialismo imperial, porque nós temos um presidente tradicionalmente com muitos poderes, tá? Federalismo, porque nós temos esse esquema de estados, né, que a gente chama de federações, que compõem o país, mais ou menos como os Estados Unidos, e um sistema bicameral, porque nós temos 2 câmaras. A gente tem Senado e Câmara dos Deputados, né? Uma casa revisa a outra. Tem alguns países que não tem, só tem uma Câmara, tá? Aqui, Constituição, não sei se dá para ver aí na câmera direitinho, mas é uma Constituição, quando eles chamavam Estados Unidos do Brasil, Constituição de 1891. É bem bacana para a gente ter uma imagem. E aqui é de 88, é a nossa última, para vocês terem uma noção. Bom, o presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto. No Império, os presidentes das províncias, os nossos atuais governadores, né, eles eram indicados pelo imperador. Então, era uma forma indireta de colocar uma pessoa que já não acontece mais. As mulheres só passaram a votar em 1932, gente. Portanto, tem pouco tempo que a gente vota, né? Com a criação do Código Eleitoral Brasileiro. E só com a Constituição de 88 é que passaram a votar os analfabetos e os jovens com 16 anos, né? O que a gente chama de sufrágio universal. Portanto, tem pouquíssimo tempo que a nossa democracia representativa ela é mais inclusiva. Lembra lá de Atenas no primeiro bloco? Pouca gente votava. Aqui também a gente foi aos poucos evoluindo para o que a gente chama de sufrágio universal. Bom, em 1960, com a transferência da capital para Brasília, o parlamento também passou a funcionar aqui. Nós temos 513 deputados e 81 senadores. E como é que eles são eleitos, gente? Porque são eleitos de forma diferente, tá? O sistema majoritário, que a gente chama de majoritário para os senadores e cargos do executivo, que é o que tem mais votos, é eleito, e o nosso sistema eleitoral proporcional de lista aberta para os deputados. O sistema proporcional, gente, as vagas são distribuídas de forma proporcional aos votos totais obtidos por partido. Qual é a ideia nisso? É que a sociedade, os grupos, os diversos grupos da sociedade possam ser representados no parlamento conforme o tamanho da sua participação na sociedade. Então, a ideia é o seguinte, se o PX, tá? PX aqui é um partido hipotético, recebeu 25% do total de votos, somando os candidatos dele e a legenda que ele compõe, claro, a tendência é que ele ocupe 25% do total de cadeiras em disputa, né? Então, a tendência é refletir essa configuração partidária.